Aleluia. A semana passada, ouvimos uma palavra maravilhosa. Abraão creu em Deus. E então a semana passada falou de uns personagens que chamou muito a nossa atenção. E creio que a partir dessa semana, a nossa vida avançou mais um pouquinho na fé. Porque, assim, os adolescentes, é para subir os adolescentes, vai ter atividade para vocês, em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, um cuidado especial que o Senhor está tendo com os nossos adolescentes. Jesus é o nosso Senhor. Então a semana passada o irmão falou de uma maneira muito doce, falou sobre o significado do nome Ló. Ló quer dizer véu ou cobertura. Então o Senhor quer tirar todo o véu, tudo que encobre a face dele, de nós vermos claramente, o Senhor quer remover. E também falou que Harã significa secura, né? Portanto, teve Harã, da terra de onde Abraão saiu, da Mesopotâmia. O irmão de Abraão também chamava Harã. O que quer dizer isso para nós? Que Deus quer nos tirar de toda secura. O Senhor quer nos regar com a palavra da vida. Essa noite, irmãos, é uma grande oportunidade. Como a irmã compartilhou no início, há um clamor para que nós entremos na palavra dele. Vimos também a semana passada que Ló não entendeu, Ló não teve discernimento, e a escolha que ele fez complicou a sua vida, e também podemos falar toda a família dele. Houve uma perda de alguém. Então, irmão, a nossa escolha, ela pode gerar consequência muito forte. Vamos escolher estar com os irmãos, ouvir a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Nessa noite, irmãos, a minha oração para mim e para vocês essa noite, eu tenho orado, é que o Senhor seja propício a nós. Essa noite nós precisamos ver realmente o Senhor como propiciatório, como aquele que nos recebe diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Números capítulo 10. Números capítulo 10. Quarto livro da Bíblia. Quarto livro da Bíblia. Números capítulo 10. Vamos ouvir uma palavra. Versículo 2. Eu já vou começar a ler, que são alguns versículos, tá, irmãos? Tenham paciência comigo. E vão invocando o Senhor e vamos ajustando. Números capítulo 10, versículo 2, diz assim: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Então, aqui o Senhor já ordenou Moisés, faz a trombeta. Irmãos, trombeta quer dizer falar profético. O falar profético de Deus é como trombeta. É para nos levantar, para nos colocar para marchar. É para dar direção para a nossa vida. Então esse povo até então eles só andavam pela nuvem. A nuvem parava sobre a tenda, aí eles paravam. Quando a nuvem heresia subia, o povo entendia que Deus estava falando para eles, eles também saíam. Mas agora o Senhor falou para Moisés, faz trombetas. E essa trombeta servirá como sinal para o povo marchar. O falar profético é para fazer o povo de Deus marchar. Ó Senhor Jesus. Mas esse falar, irmãos, no versículo 12, fala assim, no versículo 9, Números 10, versículo 9, fala assim: quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as vossas trombetas, arrebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Então nós temos que usar essa palavra profética contra os opressores e contra os inimigos também. Essa palavra tem que ser usada, mas não somente isso aí. Aqui está uma advertência para nós. Desde o início o Senhor quer falar para nós quando que deve ser usado o falar trombreteado de Deus, que é a palavra dele. Fala assim no versículo 10: da mesma sorte no dia da vossa alegria. Ó Senhor Jesus, irmãos, no dia da nossa alegria,
nas vossas solenidades. Quero falar para os irmãos, naquele encontro que nós temos familiar, aquele encontro que seu vizinho vai na sua casa, vai seus amigos, é um dia de alegria ou não é? Tem que usar o falar de Deus, tem que usar a trombeta, não podemos perder essa oportunidade. Talvez aquela palavra que você deixa de falar, é a palavra que salvaria o seu vizinho, mas é um momento de alegria, mas no momento de alegria também, da mesma sorte no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades. Mas por que tudo isso? Ao finalzinho do versículo fala assim, o porquê: para, Senhor Jesus, sobre os vossos sacrifícios, vosso holocausto, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembranças perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Aleluia. Versículo 13 agora. Senhor Jesus, assim pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor, por Moisés. A preocupação do servo de Deus sempre foi, ao falar a palavra, é que as pessoas recebam como a palavra de Deus ou como palavra de homem. Paulo fala em 1 Tessalonicenses, né? Parece que é o 2,13, que ao falar a palavra, ele agradecia a Deus pelos irmãos de Tessalônica, porque eles receberam como em verdade é a palavra de Deus. Então aqui agora o Senhor deixou claro que quando o profeta fala, nós devemos crer que é a palavra de Deus e que Deus vai agir por meio do falar dele. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia. Ser constituído para ser governados pela palavra. 1 Coríntios, capítulo 12, ó Senhor Jesus, versículo 8, ó Senhor Jesus, quem achou, diz amém. Ó Senhor Jesus, agora usa misericórdia conosco que estamos achando também. Ó Senhor Jesus, por quê? Vamos juntos? 8. Sim. A palavra do conhecimento. Então tudo é o Espírito que dá, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Aleluia. A palavra da sabedoria, ela provém do Espírito e ela vem da revelação de Deus. Ela torna claro a direção e o sentido. Ó Senhor Jesus, esse é o sentido da palavra da sabedoria. E a palavra do conhecimento é aquela que nos fundamenta nas verdades bíblicas. Palavra sólida que nos permite compreender o plano de Deus. O conhecimento adequado da palavra de Deus nos proporcionará o fundamento necessário para obter a sua revelação. Então, essa palavra, irmãos, isso é interessante. Que a palavra da sabedoria, ela é uma palavra que também é do Espírito. E ela nos fundamenta para nós obtermos a revelação. Mas a palavra do conhecimento também nos leva a ter sabedoria. 2 Timóteo 3,15, olha que interessante. 2 Timóteo 3, versículo 15. Senhor Jesus, procurando e invocando, me ajudem. Senhor Jesus, amém. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio. Irmãos, um desafio para nós essa semana, o alimento diário, foi que nós devíamos levantar, posicionar do lado de Deus a favor da leitura bíblica. Que essa leitura bíblica, irmãos, ela tem poder de nos salvar. A palavra é o que Deus deixou hoje para nós. Essa propiciação, ela é mediante a fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, como nós vamos ter acesso a essa grandiosa salvação? Essa redenção tão maravilhosa?
Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Houve um período de 400 anos, conhecido como o silêncio de Deus, né? Foi um período intertestamentário. Esse período, irmãos, vamos ler Malaquias, voltar um pouquinho em Malaquias. Esse período foi um período de muitas trevas, foi um período entre o Velho e o Novo Testamento. Malaquias capítulo 1, é o livro mais próximo de Mateus. Malaquias, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, versículo 8, podemos ler juntos? Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti? E te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos, ó Senhor Jesus. Agora o 13 também, dizeis ainda, que canseira, e me lanças murchosos, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Está vendo, irmãos? Chegou um período complicado, né? Sabemos que toda a história, desde o início, uma oferta, um sacrifício, teria que ser o melhor para Deus. Teria que ser um sem defeito. E também o sacerdote tinha que examinar. Mas chegou num ponto que eles estavam oferecendo para Deus um animal coxo, cego, dilacerado. Irmão, se Deus permitisse que continuasse, Senhor, tem misericórdia. Quanto tempo será que o povo ia abrir os olhos? Haveria mudança? Esse mesmo sacrifício da antiguidade, haveria mudança em nossas vidas? Provavelmente hoje, se fosse até hoje dessa forma, as pessoas estavam oferecendo o sacrifício, sabe como? Tirava uma foto e mandava para o sacerdote, olha que a ovelhinha que eu estou te mandando aqui. E ainda, além de tudo, seria uma mentira, porque o que está tendo de mentira por meio das imagens, e essas imagens e vídeos, está causando, irmãos, até entre o povo de Deus, fazendo muito uso de vídeos e imagens, invertendo. A leitura, ela desperta em nós um senso crítico, um senso não somente de criticar, mas também assim de convicção, de certeza. A palavra traz para nós, a leitura, ela ativa essa parte do nosso cérebro, que nos faz ter discernimento. Só que o inimigo, ele está usando as coisas diferentes, ele está querendo parar o povo de Deus de avançar, mas Deus não aceitou essa situação, e um milagre aconteceu. Ó Senhor Jesus, então houve um anúncio de um milagre que estava para acontecer, e aconteceu. Aleluia. Lucas capítulo, ó Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 30, em nome de Jesus, há um milagre que aconteceu, graças a Deus. Deus não se conteve com essa situação, não concordou, e fez um milagre. Aleluia. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Graças a Deus. Deus não concordou com aquela situação, e aqui mostrou que um milagre estava para acontecer. Anunciou por meio do anjo Gabriel que Jesus nasceria. Graças a Deus, para mudar a minha e a sua história. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia, ó Senhor Jesus, amém. A cruz, irmãos, é um marco que determina o fim do Antigo Testamento e o início de uma nova era, o início de um novo começo que Deus estava tendo com a sociedade. Ó Senhor Jesus, vamos ler 1 Pedro capítulo 1, ó Senhor Jesus. Irmão, só um pouquinho, primeiro, vamos ler Mateus 27, me perdoa, tá? Está mais perto aqui, Mateus 27. Ó Senhor Jesus, vamos ler alguns versículos, porque eu tenho que compartilhar com vocês, dividir com vocês também
essa tarefa. Mateus capítulo 27, nós vamos ler do versículo 27 ao 31. Ó Senhor Jesus, essa cruz, irmãos, ela colocou um marco na história, mas essa cruz, ela não foi algo pequeno. Na verdade, a cruz foi um motivo de muito sofrimento. A cruz foi uma marca também de muita humilhação. Então, o que o Senhor passou por mim e por você, não foi algo pequeno. Ó Senhor Jesus, não podemos ter isso assim como algo pequeno. Vamos ler esse versículo aqui, juntos. Ó Senhor Jesus, logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Sim. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, que sofrimento, que humilhação, quanta dor o Senhor passou por todos nós. Ele percebeu realmente que aquele sacrifício que vinha sendo feito, chegou a um ponto que eles estavam profanando, levando qualquer coisa para Deus. Irmãos, esse levar qualquer coisa para Deus, eu gostaria que Deus revelasse de maneira assim, muito profunda para nós essa noite, que esse tempo que nós estamos consagrando ao Senhor que é nessa noite, é um sacrifício, é uma consagração. Irmãos, tomara, em nome de Jesus, que esse tempo meu e seu, ele não seja como uma ovelhinha manca. Não perca tempo com nada que não seja a palavra de Deus. O que o Senhor passou por mim e por você, irmão, foi algo muito humilhante. Ele não voltou atrás, mesmo sabendo que tudo isso estava determinado para Ele. Ele passou por mim e por você. Quando o Senhor morreu por nós, nós éramos ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8, segura não sai daí não, mas segura, vamos em Romanos capítulo 5, versículo 8. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quem achou, lê para mim, por favor, Romanos 5, versículo 8. Isso, pode ler, irmã, lê, ó. Sim. Sendo nós ainda pecadores. Essa é a condição. Ele viu toda essa condição. Irmãos, naquele momento da cruz, eles zombavam, caçoavam do Senhor. Ele não voltou atrás. A nossa condição não tinha mudado em nada. Mas Deus crê plenamente na palavra dele. Ele sabia, Deus sabia que a morte do Senhor na cruz iria nos prover da vida. Por isso, irmão, é um divisor de água, Romanos 5, versículo 9. A vontade é de falar um pouquinho do finalzinho do capítulo 10, do versículo 10 de Romanos 5, mas será o título da semana que vem. A semana que vem é que seremos salvos pela vida. Nessa semana nós vamos gastar um pouquinho do tempo, o que produziu a morte de Jesus. Essa morte, irmão, produziu algo tremendo. Porque quando Ele morreu por nós, nós ainda éramos inimigos. E Deus confiou que a morte dEle mudaria a nossa vida. Irmãos, temos que crer nessa palavra. Você sabe até onde que nós vamos caminhar? Até onde nós cremos. Quando o Senhor falou para Pedro, ó Senhor Jesus, aqui em Mateus mesmo, capítulo 14, irmãos. Vamos, capítulo 14. Há uma história linda, 14. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 14. Ó Senhor Jesus.
fala, o versículo 22. Ó Senhor Jesus. Amém. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ó Senhor Jesus. Aqui, enquanto o Senhor despedia as multidões, falou com os discípulos: adiantam, pode atravessar. E como o Senhor demorou, porque estava orando, irmãos, aconteceu algo tremendo. O barco, muito vento mandava o barco para lá e para cá, e eles perderam a direção, e o barco se adiantou da orla. A hora que o Senhor chega, por volta da quarta hora, né? Fala aqui o versículo: entretanto o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque, o versículo 24, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite, e que provavelmente entre 3 e 6 horas da manhã, já tinha um bom período que o Senhor tinha saído de perto deles, irmãos, havia uma tempestade, o vento varria o barco, aí o Senhor veio, uma história já conhecida, mas eu quero chamar a atenção para um fato que aconteceu nesse caso aqui. Quando os discípulos viram o Senhor caminhando sobre as águas, eles temeram e gritaram, fala que gritaram mesmo, mas aí o Senhor falou: não temas, sou eu, não temas, sou eu. Aí Pedro falou: se és tu, Senhor, mande que eu ande sobre as águas. Não é isso que Pedro falou? Irmãos, quando o Senhor falou isso para Pedro imediatamente levantou e começou a andar sobre as águas. Irmãos, imagina os outros 11. Não fala com quanto tempo que Pedro começou a submergir, mas provavelmente os 11 ficaram admirados. Puxa, olha o que nós estamos vendo, e Pedro começou a andar. Irmão, Pedro andou por causa da palavra. Ele saiu porque ele creu na palavra. Mas até onde que ele creu? Você lembra daquele centurião que falou: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha pequena fé. Irmão, Pedro, ele começou a afundar, porque ele começou a observar a força das águas. Se ele não observasse as forças das águas, Pedro caminharia, irmãos. Mas ele começou, a Bíblia deixa claro que o que fez ele submergir, versículo 26, ó Senhor Jesus, ficaram aterrados e clamaram, versículo 28, o 30, antes do 30, o versículo 28, respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por sobre as águas. Aí ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus, reparando, porém, a força do vento, teve medo. Irmãos, que misericórdia que Pedro ainda teve aqui, que o Senhor teve de Pedro, que quando ele começou a andar, irmãos, não sei se vocês já viram, solta uma pedra, o tempo dela afundar é muito rápido, solta uma pedra dentro da água, ela faz assim, não dá tempo de falar nada não. Mas uma boa notícia para mim e para você, que nós que somos do Senhor, não afundamos de uma vez. Graças a Deus, dá tempo de clamar: Senhor, socorre-me. Irmãos, vamos ter a sensibilidade de perceber, Pedro, irmão, teve uma iniciativa tremenda. Pedro teve uma ousadia tão tremenda, pela palavra de Deus, que ele fez algo que os 11 ficaram de boca aberta, de ver Pedro caminhar sobre as águas. Só que quando ele começou a afundar também, ele lembrou: Senhor, salva-me, Senhor. Ele estendeu a mão: Senhor, salva-me, Senhor. Irmão, nós precisamos estender as nossas mãos. Se você perceber que o vento frio, as más palavras, as más conversações que corrompem os bons costumes, começar a nos tomar, nós temos que pedir: Senhor, me socorre. Senhor, me socorre. E o Senhor quer nos socorrer. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então essa morte que aconteceu ali na cruz, amados, foi uma morte muito dolorosa, e o inimigo assistia pensando que ele estava sendo vitorioso, mas pelo contrário, ele não estava sendo vitorioso. Essa morte, ela realizou 4 itens importantíssimos na minha e na sua vida. Aleluia! Ela realizou por nós a propiciação,
tornou-se Deus favorável a nós. Ó Senhor Jesus, por meio dessa morte de cruz, Cristo se tornou favorável a nós. Aleluia. Romanos 3, versículo 25. Romanos 3, versículo 25. Pula um pouquinho aí. Ó Senhor Jesus. Romanos 3, versículo 25. Ó Senhor Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aleluia! Mas também realizou por nós a redenção. Foi algo tremendo que aconteceu naquele momento da cruz. O Senhor nos concedeu o perdão de nossos pecados. Colossenses 1,14. Ó Senhor Jesus, Colossenses 1, versículo 14. Ó Senhor Jesus, no qual, amém, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, isso é em Jesus, tá? Em Jesus nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Aleluia! Ó Senhor Jesus, mas nós também temos a justificação. Ó Senhor Jesus, nesse momento também foi feita a nossa justificação, um alto preço foi pago a nosso favor, não foi um preço pequeno, foi um preço de sangue, foi pela própria vida. Ó Senhor Jesus, 1 Coríntios 1, versículo 31, 1 Coríntios 1, versículo 31, quem achou pode ler que eu vou repetir. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Como está escrito, aquele que siga. O versículo 30 também, irmão. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, mas nós também temos a reconciliação. Graças a Deus. Essa reconciliação é algo que, quantas vezes nós, reconciliação. Um casal que discutiu, aí um irmão vai lá e ajuda, leva a palavra de Deus, e eles arrependem e se reconciliam. Tem um novo começo e restaura o casamento. O homem era inimigo de Deus, mas por meio da morte de Jesus, fomos reconciliados com Deus. Isso não é algo pequeno. Tinha uma inimizade, mas o preço foi pago. Jesus pagou o alto preço e agora nós fomos perdoados. Agora nós podemos, irmão, caminhar com Deus. Ó Senhor Jesus, 1 Pedro, agora 1 Pedro 1, 18 e 19, 1 Pedro 1, 18 e 19, vamos pular um pouquinho para frente. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, sabendo, amém, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Amém, amém, aleluia. Fomos comprados, nós temos dono, pertencemos ao Senhor, fomos comprados com alto preço, sabendo isso, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, ó Senhor Jesus, como prata ou ouro que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, ó Senhor Jesus, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Algo precisava ser feito, irmãos, não poderia continuar igual estava. Então Deus mandou o Filho para morrer em nosso lugar, para ser propício a nós,
para fazer por nós essa propiciação e abrir acesso à presença de Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Romanos, capítulo 3, agora o versículo 22. Ó Senhor Jesus. Amém. Versículo que o Juninho pediu no início. Capítulo 3 de Romanos, versículo 22. Lê, por favor, irmãos. Amém. Glória. Senhor Jesus. Porque não há justiça de Deus mediante a fé de Jesus. Amém. Irmãos, essa fé é justiça de Deus por meio da fé. A fé vem. A fé vem, como que a fé vem? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos gastar tempo com a palavra. Amados, ao ler esses versículos aqui, nós cremos e temos a certeza que algo ocorrerá dentro de nós. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais a nossa fé cresce e mais aumenta a nossa capacidade de crer. De crer em quê? Crer em quê? Crer na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ler o versículo 24 também, junto aí. Sendo justificados gratuitamente Cristo Jesus. Amém. Senhor Jesus, mediante a redenção que há. Cristo Jesus. Essa redenção, irmão, o Senhor realmente, esse alto preço foi pago. Ele nos remiu. Foi Deus que nos remiu. Deus nos remiu por meio de Jesus. Essa remissão que o Senhor fez por nós, que é essa propiciação. Nós nos tornamos aceitáveis a Deus. Deus foi favorável a nós por meio de Jesus. Agora, essa propiciação, ela revela a justiça de Deus. Irmãos, é algo tremendo. A justiça não pode deixar de ser cumprida. Mas a propiciação revela a justiça de Deus. Quando Deus deu Cristo, Ele estava manifestando a justiça dEle. 3 pontos que não podem deixar de ser cumpridos. São 3 requisitos assim, vitais. O homem pecou contra Deus, ele feriu a glória de Deus, ele feriu a justiça e feriu também a santidade de Deus. Agora Deus precisava cumprir tudo por meio de Cristo. Então o versículo 25, a parte B diz assim, a parte A primeiro do versículo 25, de Romanos 3. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Só até aqui. Para manifestar a sua justiça. Ó Senhor Jesus, Hebreus capítulo 9. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 9. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Misericórdia. Versículo 4, Senhor Jesus, versículo 4 e o versículo 5, fala assim, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, a vara de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Aleluia. Sim, da glória, com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Aleluia. Então, irmãos, aqui fala de uma arca que tinha um propiciatório, Senhor Jesus, e que também estava coberta, que era coberta de ouro, Senhor Jesus, que continha o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Interessante que o irmão fala que o item mais importante de dentro ali, as tábuas da aliança, ela tipifica a justiça de Deus. Estava tudo ali dentro no Santo dos Santos. Agora,
lá dentro também, o Santo do Santo representa a santidade de Deus. Portanto, não poderia servir de qualquer maneira. Irmão, era algo tão sério, é algo tão sério servir a Deus, que desde os versículos sugeridos de Levítico 16, e também de Êxodo capítulo 25, fala como que deveria, qual que era o procedimento do sacerdote a oferecer o sacrifício. Era algo muito sério, tinha que ser feito assim de maneira bem clara, maneira séria, com honra e respeito. Havia ali necessidade de que primeiro Arão, no caso o sumo sacerdote, oferecesse a Deus sacrifício por ele, depois pelo familiar dele e depois pela congregação. E ainda tinha que pegar o sangue e passar por cima do propiciatório 7 vezes. Imagina, irmão, né? Por quê? O lugar era santo. Se procedesse de qualquer maneira, o que aconteceria? Morte, morreriam. Era algo sério. Mas só que, irmãos, que o Senhor passou tudo isso aí por nós. Ele abriu para nós esse caminho, para dar para nós esse acesso. Hoje, irmãos, o que nos impede de ter a presença é o nosso ego. E nós temos que abrir mão dele e buscar a presença de Deus. Só que tinha um outro item aqui também, aqui, que era os querubins, né? Os querubins, Êxodo, fala lá o versículo que foi sugerido para a nossa semana, fala que eles estavam voltados para o propiciatório. Eles estavam voltados para a tampa da arca, para o propiciatório, mostrando, irmãos, é interessante que esse querubim representa a glória de Deus. A glória de Deus está totalmente ligada a Jesus. Não há glória de Deus sem Jesus. Ele é o esplendor da glória de Deus. Então os querubins estavam voltados, os dois, para o propiciatório. Só que no meio também tem um altar. E esse altar tem um incensário. E esse incensário, a Bíblia fala, Apocalipse capítulo 8, irmãos, é importante sabermos disso, que ele tem as orações dos santos. As nossas orações, elas sobem com esse incenso, para quê? Para nos cobrir, para que a nossa transgressão, irmão, seja apagada diante de Deus. A propiciação que Deus fez por nós, ela é eterna. Mas a nossa reconciliação com Deus é diária. Todos os dias é necessário. Todos os dias, Senhor, me perdoa, Senhor. Nós erramos, pecamos, por fazer e por deixar de fazer. Se você pensar, eu não vou sair de casa para não pecar, você peca parado. Por omissão. Então, irmãos, nós devemos o incensário, por isso tem um incensário no Santo dos Santos, para que para nós oferecemos com as nossas orações, orar, até que algo aconteça. A oração tem esse poder de ali cobre aquela glória. Os querubins, ao que olham para nós, ele vê Cristo. Cristo é tudo o que nós precisamos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 18, versículo 13, irmãos, é o desejo do coração de Deus por nós, e é o desejo do meu coração também. Lucas capítulo 13, ó Senhor Jesus, capítulo 13, Lucas 18, versículo 13, amém, Senhor Jesus. Lucas, amém, 18, versículo 13, parte B, ó Senhor Jesus, ó Deus, sê propício a mim, pecador, ó Deus, sê propício a mim, pecador, ó Deus, sê propício a mim, pecador, aleluia, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Irmãos, Cristo, Ele é a propiciação de Deus. Ele nos tornou favorável. Agora nós podemos chegar a Israel.
podemos chegar confiadamente, não é desconfiadamente, será? Mas é confiadamente, vai que dá, confiadamente. Hebreus 14, versículo 16, ó Senhor Jesus, amém, ó Senhor Jesus, porque Ele é favorável a nós, ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 16, Senhor Jesus, lê por favor, irmão. Sim, amém, amém. Ó Senhor Jesus, misericórdia, e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia. Aqui, irmãos, fala que o momento de usar a graça vai ser em ocasião oportuna, mas o achegar é diário. Nem sempre no momento que você chega, de repente você precisa. É como depositar dinheiro. Você recebe ali, você tem condição de depositar uma quantidade. Você deposita o seu valor todo mês. Uma hora que você precisa, o que você faz? Vai lá e saca. Então aqui está falando, nós devemos chegar para receber. Vamos chegar para receber. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião que você precisar, em ocasião oportuna. Senhor Jesus, então é o tempo de chegar, hoje é tempo de chegar, ó Senhor Jesus, hoje é tempo de chegar. A nossa redenção, ela é eterna. Hebreus 9, versículo 12, fala que a redenção que Cristo cumpriu por nós é eterna, ela não tem data de validade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, portanto, devemos chegar, ó Senhor Jesus, confiadamente, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó chegar onde Deus nos é propício, se chama, a chegar onde Deus nos é propício, se chama propiciatório, e esse lugar também tem nome, esse propiciatório é Cristo, aleluia, Senhor Jesus. 1 João 2, versículo 2, fala assim, que Ele é a nossa propiciação, ó Senhor Jesus. Então Ele é a nossa propiciação, mas também Cristo é o lugar onde o homem recebe o favor de Deus, ó Senhor Jesus. Então mas também Ele é a ação da propiciação. Cristo é tudo o que precisamos, tudo está em Cristo. Sem Cristo, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Por isso que a Bíblia fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Cristo é tudo o que nós precisamos, ó Senhor Jesus. Vamos ler alguns versículos aqui para finalizar. Hebreus, vamos voltar para Hebreus capítulo. Agora nós vamos fazer mais uma coisa maravilhosa. Nós vamos gastar aqui esse tempinho de pé, quem puder, eu peço em nome de Jesus, nós vamos ler Hebreus capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14, e no final, esse versículo 14 aqui, nós vamos ler e orar, e logo após nós já vamos compartilhar, tá bom, irmãos? Vamos ler juntos, tá? Numa só voz. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teria cessado de ser oferecidos, porquanto os que restam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo,
diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Vamos ler o 14, orar e ler e já compartilhar. Porque com uma única